Estamos nessa semana caminhando com Sansão, aprendendo com ele, com os seus erros e os seus acertos, e olhando para todo o contexto à sua volta. Por isso, hoje, eu quero te convidar a pensar na seguinte pergunta: você está seguindo o seu coração ou você tem perguntado para Deus o que é certo e o que é errado na hora de você tomar uma decisão? É tão interessante que essa frase, siga o seu coração, ela tem sido repetida muitas vezes, em muitos lugares, em muitas ocasiões. Mas será que esta é a orientação de Deus? Ou melhor, será que tudo aquilo que realmente desejamos no nosso coração é bom para a nossa vida e para as pessoas também que estão à nossa volta? Juízes capítulo 14 nos mostra Sansão seguindo o seu coração. E aí nós vamos aprender lições importantíssimas hoje. Afinal de contas, Sansão olhou, Sansão desejou e Sansão fez o que era contra a vontade do Senhor. Ele foi contra os mandamentos do Senhor. O texto bíblico de Juízes 14, a partir do verso 1, verso 3, vai nos mostrar o Sansão adulto. O Sansão que caminha, que vive as suas experiências, mas deixa que os seus desejos pessoais, do seu coração, falem muito mais alto do que a vontade de Deus na sua vida. Diz assim o texto bíblico: eu vi uma mulher filisteia em Timná. Arranjem essa mulher para ser minha esposa. Foi o que Sansão falou com os pais dele, ou seja, ele viu, apreciou, gostou e disse: eu quero essa mulher como minha esposa. O problema não era o casamento, o problema não era a paixão dele ou o desejo dele. O problema é que ele estava indo em desobediência ao que Deus já tinha definido para o seu povo naquele momento, ou seja, a lei era clara: não se misturem com os outros povos, não se casem com os outros povos. Era a lei daquela época. E Sansão tomou uma decisão baseada apenas naquilo que ele viu, apenas naquilo que ele sentiu. E quantas vezes tomamos decisões erradas também, porque estamos seguindo o coração sem perguntarmos para Deus qual o posicionamento dele sobre as nossas escolhas. Escolhemos muitas vezes um relacionamento pela aparência, tomamos decisões financeiras movidos pela emoção, fazemos escolhas profissionais sem consultar o Senhor, seguimos os nossos impulsos ao invés de obedecermos à voz de Deus que está fundamentada na sua palavra. Por isso, cuidado com o seu coração. O problema de Sansão não era os filisteus. O problema de Sansão, neste momento, era o seu coração. Tanto que a Bíblia tem um versículo que é muito importante. Profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no verso 9, ele deixa muito claro: nada há mais enganoso que o coração humano. O coração sem a direção de Deus pode nos conduzir a caminhos perigosos, a desastres na nossa vida. E aí então nós precisamos: Senhor, é essa a sua vontade? Senhor, é desse jeito que eu devo agir? Muitas das nossas maiores lutas não estão fora de nós, estão dentro de nós. Por isso, busque mais e mais o Senhor, busque intimidade com Deus e convide o Senhor a fazer parte de tudo na sua vida, não apenas de um pedaço, tudo, porque tudo na minha vida hoje tem que ser sagrado. Não existe para o cristão a diferença entre sagrado e profano, é o meu tudo. Por isso o próprio apóstolo Paulo nos ensina: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pense nisso.
Cristo está vivendo em você. A igreja em Corinto, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Precisamos pensar, ouvir, ver e falar como Cristo viveu e deixou o seu exemplo para cada um de nós. E aí então, quando a gente continua caminhando com Sansão no capítulo 14 de Juízes, nós vamos ver que mesmo no meio das falhas, a graça de Deus não muda. E em Sansão nós estamos observando isso de forma muito clara. Mesmo falhando, mesmo errando, o texto bíblico nos diz em Juízes 14, no verso 6, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. O Espírito de Deus estava com Sansão. Naquela época, o Espírito Santo não era como nos nossos dias. Desde Pentecostes, o Espírito Santo veio e veio para ficar de vez. Ele não vem e não sai. Ele está de vez contigo. Por isso, a palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Quando caminhamos com Sansão, nós aprendemos que quantas vezes erramos, quantas vezes tomamos decisões precipitadas. Mesmo assim, o Senhor, o nosso Deus, o Deus de amor, continua nos chamando ao arrependimento e à restauração da nossa vida. Jesus é o nosso exemplo, não é Sansão. Jesus viveu em perfeita obediência para me ensinar e ensinar a você. Ao mesmo tempo, enquanto Sansão seguia o seu coração, e eu e você muitas vezes podemos estar seguindo o nosso coração, Jesus dizia na sua oração: não seja feita a minha vontade, mas a tua, falando com o Pai. Precisamos aprender com Jesus o que significa obediência incondicional. Por isso, hoje, aplique o que Jesus nos ensina. Pergunte para si mesmo: o que eu vou fazer agora, o que eu vou falar agora, agrada a Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Estou sendo guiado pelo Espírito Santo ou apenas estou sendo guiado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo meu coração? Estou buscando a vontade de Deus ou apenas satisfazendo os meus desejos pessoais? Nem tudo que parece bom realmente é. Nem toda porta foi aberta por Deus. E nem todo desejo deve ser seguido. Que nós possamos, nesse dia, aprendermos com os erros de Sansão, mas também olharmos para Jesus, o Cristo, o verdadeiro libertador, que nos libertou do pecado, da morte e nos dá gratuitamente, pela sua graça e o seu amor, a vida eterna. Enquanto o mundo está dizendo: siga o seu coração, você diga para si mesmo: que seja feita a vontade de Deus nesse dia maravilhoso que Ele me concedeu. Deus te abençoe.